Você está no Comente Bíblia e hoje nós iremos dar seguimento aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos de Tessalônica, os Tessalonicenses, no capítulo 4. Você vai encontrar isso também na nossa Bíblia aqui em ordem cronológica, na página 1171. Fica comigo. Bom, o texto diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Paulo começa aqui o capítulo 4 falando a respeito do modelo de comportamento que deve ser adotado por aqueles que são agora membros da igreja em Tessalônica. Lembrando que Paulo está em Corinto e escrevendo aos Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 3 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa, honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Pronto. Aqui é não ser dominado por esses impulsos, mas estar no controle. Aí no versículo 6 vai falar de uma coisa gravíssima. Diz assim: nesse assunto ninguém prejudique seu irmão, ou dele, nem dele se aproveite. Que assunto? Relacionamento sexual, relacionamento ilícito, relacionamento não aprovado por Deus ou por sua palavra. Diz aí que ninguém deve se aproveitar de outro nesse aspecto, né? Porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Ou seja, aqui fica claro que Paulo, quando passou lá em Tessalônica, ele já tinha falado sobre esse tipo de procedimento, a forma como cada um deveria proceder, não mais na liberalidade da carne, sabe, a cultura grega, bom, ela define como pecado pouquíssima coisa, né? Ela é totalmente oposta, é antagônica, o pensamento é divergente do pensamento do Senhor, ou daquilo que ele define como norma, como regra para a nossa vida em aliança com ele, certo? Versículo 7 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas sim a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Bom, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. A pergunta aqui é: como assim? Como foram ensinados por Deus a amarem uns aos outros? Ah, sim, Jesus deu o exemplo. Ele entregou a própria vida. E ele diz que esse agora é o exemplo que nós devemos seguir. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Veja bem, ele está falando aqui de questões sexuais, fala do amor fraternal, e agora vai começar a abordar o assunto da vinda do Senhor Jesus. Isso é o versículo 13. Não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele, ou seja, trará através de Jesus e trará com Jesus, juntamente com Jesus, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Não é outro, é o próprio Senhor. Aquele mesmo que foi crucificado numa cruz, né, lá em Jerusalém. Aquele mesmo que subiu aos céus e que foi dito, né, por homens ou anjos que estavam ali, de branco, que ele iria voltar.
aquele mesmo Senhor, ele vai dar a ordem, e aí o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Veja que interessante aqui ele está falando. Ele está falando que os que dormem aqui no caso são os que morreram, mas estavam aliançados, né? Estavam vivendo na nova aliança, nova e eterna aliança, em Cristo Jesus. Estavam guardados por essa aliança de sangue e aliança eterna. Esses que dormem no Senhor, a Bíblia nem fala que já morreram, mas fala que dormem, eles virão, e os que estiverem vivos, por exemplo, se Jesus voltar agora, os que estão vivos não precederão aqueles que dormem. Ou seja, os corpos daqueles que foram sepultados, cremados, seja o que for, serão restituídos. 2.0. Corpo que esse mundo aqui não tem mais poder de destruir. É um corpo incorruptível. E isso vai acontecer primeiro, no piscar de olhos, vai acontecer primeiro com os que já morreram, ou seja, os que dormem. Depois nós, os que estivermos vivos na vinda imediata do Senhor, na primeira fase, primeiro momento, nós iremos ser transformados, porque esse corpo aqui, ele não vai a canto nenhum, irmãos. Se ele subir muito, a gente morre por asfixia, né? Tá bom? Não dá para ir para o céu com esse corpo aqui. Esse corpo vai ter que ser transformado para que a gente possa ir para o céu. O mais interessante é que, como assim? Se o Senhor vai trazer os que dormem com Ele, como é que vai ser isso? Simples. A gente diz que quando a pessoa sai desse corpo, a gente chama de morte, né? Morreu, o espírito saiu do corpo. Esse espírito que está aqui dentro, ele volta para o Senhor. Quando o Senhor vier buscar a igreja, o espírito, a essência, aquele que sou eu, no caso, se eu já morri, se eu já estiver com o Senhor, eu vou voltar com Ele para vir buscar a igreja. Interessante, não é? Então esse espírito vai vir e vai encontrar o corpo totalmente restaurado, totalmente capacitado para habitar o céu. Não é mais o mesmo corpo, é um corpo transformado e incorruptível. E aí nesse corpo a gente vai poder subir como águia. Como é que a águia sobe? Ligeiro, né? Todo vigor. E vamos encontrar o Senhor nos ares. Olha esse detalhe. A primeira parte da vinda do Senhor Jesus, ele não vem para reinar. Não, a primeira parte ele vem para buscar a sua noiva. Ele vem buscar a sua esposa, ele vem buscar a igreja. E aí o texto diz que encontraremos ele nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, diz o versículo 17. E ele conclui esse assunto dizendo para consolarem uns aos outros com essas palavras. Mais adiante nós vamos ver Paulo falando desse assunto novamente. Chegamos ao capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele vai continuar falando sobre a volta do Senhor e outras exortações aos irmãos de Tessalônica. Vamos ao texto. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Opa! Por que ele fala como ladrão à noite? Bom, na própria lei de Moisés, nós vamos ver que há uma diferença de crime cometido à noite, por um ladrão à noite ou por um ladrão de dia. E o ladrão da noite, ele não rouba por necessidade de se alimentar e de continuar existindo. O ladrão que rouba de dia rouba alimento, rouba o que comer. Geralmente é assim, né? Então, o ladrão da noite, geralmente ele vem para furtar. O furto só se torna roubo se o dono da casa acordar no momento, né? Ele não vem para simplesmente pegar alguma coisa para comer, ele vem para invadir a sua propriedade privada e tomar o que lhe pertence. Ele diz o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Por que à noite? A noite também é o momento em que as pessoas dormem, né? Ninguém vigia. Geralmente quando você está seguro, tranquilo, pronto, você dorme à noite. Só não dorme à noite quem tem problema mesmo, né? Tipo, uma pessoa ali que eu conheço que não dorme à noite de jeito nenhum. Não é normal. O normal é a pessoa poder relaxar e dormir à noite, certo? E aí no versículo 13 ele vai explicar sobre essa noite. Qual é o momento que ele chama aqui de noite? É o momento em que as pessoas vão ficar falando em paz e segurança. Segurança, tranquilidade, proteção. Quando todo mundo estiver falando em paz e segurança, sim,
Porque no Velho Testamento diz assim, quando falarem sobre isso, paz e segurança, virá repentina destruição. Né? Virá de repente como as dores de um parto, né, a mulher, como vem a dor de parto para a mulher que está grávida, assim virá a destruição, certo? E de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Olha que interessante. Quando eu era das trevas, quando eu vivia no curso desse mundo, né, sob o poder, domínio, governo e inclinação do príncipe da potestade do ar, que é Satanás, eu achava que eu era livre e eu achava que eu podia pensar por mim mesmo, mas eu era bem influenciado, manipulado pelo diabo. Eu tinha músicas, eu fazia músicas que dizia que somos filhos da noite. Eu tinha uma música que falava isso. E interessante que algumas pessoas gostavam. Né? Versículo 6 diz assim, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Atenção e sobriedade, ou seja, não beba, não se embriague. Se você se embriagar, aí você nem responde por si. Pois os que dormem, versículo 7 vai dizer aí, dormem de noite. E os que se embriagam também é à noite que fazem isso. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou. Então Deus nos destina para alguma coisa. É em Cristo, todos nós fomos destinados para a salvação, né? Através de Jesus Cristo. Um destino prévio. Ele não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do Senhor Jesus. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos com Ele. Agora aqui, não está falando mais do sono, que é falta de vigilância. Versículo 10 aqui diz assim, Ele morreu para que nós, quer estejamos acordados ou dormindo, ou seja, quer estejamos no corpo ou fora do corpo. Nada disso vai quebrar essa unidade com o Senhor. Porque dentro do corpo, desse corpo, fora desse corpo, eu estarei no Senhor. Amém? Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Aí no versículo 2 diz assim, agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Aqui termina a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No próximo vídeo, se o Senhor nos permitir, daremos seguimento na segunda carta.